Bom dia, amados irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Seja bem-vindo a este momento de oração, adoração e exposição da palavra. Participe conosco do culto online da Primeira Igreja Batista de Manaus. Os nossos templos não estão abertos para reuniões no momento, mas a igreja, no sentido da palavra, não está fechada. Faça contato conosco se desejar, temos pessoas para orar com você e compartilhar uma palavra de esperança. O nosso culto da manhã, a escola bíblica dominical e o culto de oração às quartas-feiras estão ocorrendo sempre no mesmo horário costumeiro, só que transmitidos pelo YouTube. Fique ligado. Neste sentido, nós continuamos encorajando os membros e congregados que nos comuniquemos diariamente nesse período de afastamento. Se planeje a ligar para 3 pessoas e orar por elas, e acrescente mais 2, ore por 5. Precisamos muito um dos outros nestes tempos. Comunicamos que o Senhor chamou a sua presença a querida Sulamita Rodrigues Farias, a Sula. Essa irmã tão querida e dedicada ao serviço do Senhor era mãe do Albano, Darla, o saudoso Alfredo e o Dário. Nós enviamos à família nossas condolências e oramos para que o Senhor Deus os console em todo momento, bem como toda a família da Primeira Igreja Batista de Manaus que sente muito. Parte do culto ao Senhor é a mordomia dos nossos bens, onde nós apresentamos nossos dízimos e ofertas. Você pode fazer isso enviando para as contas que estamos apresentando. Faça a sua transferência e entre em contato conosco, caso necessite informar a finalidade da sua oferta. Somos gratos ao Senhor por muitos que têm sido exemplar neste sentido. Precisamos manter nossos projetos em funcionamento. O Senhor ama quem dá com alegria. Vamos aproveitar este recurso da internet que o Senhor nos dá e vamos cultuá-lo. Junte sua família, envie o link para conhecidos, vamos orar. Ouvir a palavra do Senhor, adorar, Deus tem para nós uma bênção hoje. Fique conosco e que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.
Obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade. Como nós somos gratos por tudo que tu és, Senhor, como nós somos gratos por tudo que tu tens feito em nós, em nossas vidas. Que privilégio, Pai, nós temos de te pertencer, que privilégio nós temos de te conhecer, de saber que Cristo veio aqui, viveu como um de nós, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Muito, muito obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque nós temos livre acesso a ti através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja, pela união que tu nos dás. Pai, nós sabemos que estamos distantes fisicamente, mas nós estamos juntos, ligados em oração, ligados ao teu Espírito, meu Pai. Que nós sigamos firmes, certos de que o teu amor nos alcança, meu Pai, certo de que tu não nos desamparaste, certo de que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser, meu Pai. Que nós possamos continuar firmados no Senhor, firmados na tua palavra, que dia a dia nós busquemos te conhecer mais, busquemos falar mais contigo e que nós possamos, Senhor, fazer a diferença onde nós estivermos. Nós sabemos as dificuldades que nós estamos tendo, nós sabemos do caos que tem assolado, Senhor, a nossa cidade, o nosso país e o mundo, meu Pai. Mas nós entregamos tudo nas tuas mãos e sabemos que tu nunca desamparaste cada um de nós e nunca vai desamparar. Meu Pai, nós queremos descansar no Senhor. Faz-nos descansar em ti, sabendo que tu cuida de nós, que tu nos ama, meu Pai. Que nós possamos nos deleitar no Senhor e que nós possamos, Senhor, com os recursos que nós temos, ajudar outras pessoas, ajudar tantas outras pessoas que estão passando por dificuldade, meu Pai. Nós entregamos as nossas vidas diante de ti, Senhor, e usa-nos da forma que tu queres, meu Pai. Dirige as nossas vidas, dirige a vida de cada pessoa que está aqui assistindo esse culto, que tudo que foi feito aqui seja para honra e glória do teu nome somente. Perdoa, Pai, os nossos pecados, dirige as nossas vidas, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Senhor amado, faze minha fé crescer. Que alegria é crer em Cristo, meu amigo e Salvador. Andarei seguro sempre, bem feliz em seu amor.
faze minha fé crescer. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, em teu poder. Cristo, meu Senhor amado, faze minha fé crescer. O texto de hoje está baseado em 3 passagens, 3 escritores diferentes, mas que, em respeito à supremacia de Cristo, eles têm tudo em comum e têm afirmações importantes para nós. Paulo aos Filipenses, João na sua 3ª carta e a carta aos Hebreus. Assim está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que veio do alto, aquele que vem do alto, está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles. Mas agora, tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Assim, Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. Que Deus abençoe o seu coração, sua mente, com essas palavras. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar
Irmãos, oremos. Pai querido, te damos graças nesse dia, louvamos o teu nome porque o Senhor é Deus de poder, é Deus que supre as nossas necessidades. E nesse momento nós queremos nos colocar, ó Pai, diante do Senhor para lutar em oração pela vida dos nossos queridos irmãos e das necessidades da Primeira Igreja Batista e do teu povo reunido ao redor do mundo. Nos lembramos, ó Pai, nesse momento diferente, desse momento delicado em que vivemos, em que estamos em pandemia, experimentando isolamento social, distanciamento, em que não podemos nos abraçar, em que não podemos nos confraternizar pessoalmente. Lembramos de todos os queridos, todas as famílias que têm enfrentado dificuldades por conta desse vírus. Ó Pai, pedimos as tuas misericórdias, pedimos que o Senhor continue operando e trabalhando, ó Pai, na vida deles. Pedimos pelos irmãos que se encontram entubados ainda. Pedimos pela vida, ó Pai, do irmão Douglas. Pedimos pela vida do pastor Daniel Ferreira, pedindo que o Senhor tome conta, que o Senhor, ó Pai, leve cura e que o Senhor permita que esses queridos, ó Pai, tenham todo o cuidado necessário para que logo sejam restabelecidas as suas famílias. Enquanto lembramos desses irmãos, já agradecemos ao Senhor pela vida do irmão Jacinto, que experimentou a extubação e experimenta melhoras, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue trabalhando na vida dele, desse irmão querido, para que ele possa logo estar louvando o teu nome, através daquilo que ele faz de melhor. Pedimos ainda por todos aqueles que se encontram acometidos, ó Pai, por esta doença e enfrentam algum tipo de dificuldade. Aqui, nominalmente, lembramos do irmão Paulinho, da família do irmão Paulinho, Andresa e seus filhos, pedindo que o Senhor também os restaure, que o Senhor cure, leve cura para eles, pedindo ainda pela irmã Diana, que se recupere em casa, pelos queridos Anderson e Luciana, pelo irmão Daniel Nascimento. Ó Deus, toma conta de todos eles, ó Pai, e de todos os outros, ó Pai, não citados aqui nominalmente, mas que se encontram na lista, Senhor, de pedidos que tem na tua igreja. Abençoa cada um deles, ó Pai, leva o conforto e o consolo que só o Senhor pode dar, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo e cuida do teu povo. Também pedimos por nossas famílias, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida nesse momento difícil. Nos ajuda, ó Pai, nos dá disposição para lutar, nos dá, ó Pai, entendimento e nos dá as ferramentas necessárias para fazer a tua vontade nesse período. Nós agradecemos porque em todo tempo o Senhor tem nos livrado. Nós muitas vezes não entendemos, ó Pai, algumas circunstâncias, alguns desfechos da vida, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E nós declaramos aqui que nós te amamos e queremos cumprir a tua vontade, obedecer a tua vontade até o fim. Então nos ajuda, Pai. Sê conosco, alivia as nossas cargas nesse período. O teu povo clama, Senhor. Então ouve dos céus e sara, Senhor, sara as nossas dores, as nossas feridas. Nós agora nos lembramos de todos aqueles que perderam entes queridos. Ó Pai, conforta o coração de cada um deles. Ser bondoso, ser compassivo com a dor de cada um deles. Leva o teu bálsamo e o conforto que só o Senhor pode dar. Lembramos aqui da família do irmão Albano, que o Senhor tenha misericórdia dele, ainda da irmã Diana. Ó Pai, toma conta. Toma conta, Pai, da família da irmã Talma, Senhor, que perdeu seu marido, pastor Paulo. Ó Deus, tem misericórdia de todos eles, ó Pai, e nos abençoa a todos nesse período. Cuida da tua igreja, Senhor. Louvamos o teu nome também porque as tuas misericórdias, assim como diz na tua palavra, não são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. E nós a cada manhã podemos dar mais glórias a Deus, porque o Senhor é bom. Ó Pai, toma conta desses pedidos. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
na pele o frio desse vento chego, a crer que não estás me vendo, lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento do mar me obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Irmãos, que a paz e a graça do Senhor seja abundante em nossos corações. Que bom estarmos mais uma vez reunidos nesta manhã, ainda que de forma virtual, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. É bem verdade que nesses últimos meses nós temos enfrentado grandes tempestades,
mas é verdade também que o Senhor Jesus é suficiente para acalmar essa tempestade. O Senhor Jesus é a resposta. O Senhor Jesus é a solução. O Senhor Jesus é aquele que tem a direção, seja lá qual for a situação que se apresente diante das nossas vidas. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que nós precisamos saber para que possamos experimentar a suficiência de Cristo em meio às lutas, em meio às tempestades da nossa vida. Se existe, irmãos, algo comum a todos nós, são as adversidades, são as lutas, são os problemas, são as tempestades. Todos nós temos desafios a serem vencidos. Alguns de nós, por certo, está torcendo para que o domingo não acabe, porque amanhã, logo cedo, já tem algo a ser resolvido, já tem uma situação a ser resolvida. Vocês já perceberam que normalmente os problemas não vêm em fila? Se viessem, facilitaria a nossa vida, porque resolveríamos o primeiro, depois o segundo, terceiro e assim por diante. Mas normalmente os problemas vêm em bando e eles nos colocam no meio da roda. E nós ficamos ali levando tapa, empurrão, puxão de orelha de todos os lados. Nós precisamos ter em mente, irmãos, que o Senhor Jesus jamais nos prometeu vida fácil. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições e tribulações. Não foi o Senhor Jesus que prometeu vida fácil em troca de fé e adoração. Quem prometeu vida fácil em troca de fé e adoração foi o diabo lá no deserto, quando disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Caminhada cristã em nenhum momento se propõe ser uma caminhada sem luta, sem dor, sem choro, sem enfrentamento. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que seja lá qual for a tempestade, nós precisamos crer que Jesus Cristo é suficiente para acalmar a tempestade. E pensando nisso, eu quero ler com você no Evangelho de Marcos, capítulo 4. A nossa leitura vai do versículo 35 até o capítulo 5, versículo 1. Diz assim o texto: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Esse texto, irmãos, é praticamente autoexplicativo. O Senhor Jesus entra no barco com os seus discípulos e diz para eles: vamos para o outro lado. O texto nos diz que Jesus adormeceu e enquanto ele dormia, um grande vendaval, uma grande tempestade se levantou contra eles. Os discípulos ficaram apavorados, pensaram que o fim havia chegado. Foram dominados pelo pavor, foram dominados pelo pânico. Jesus então acordou, acalmou a tempestade, ministrou ao coração dos discípulos e, por fim, eles chegaram do outro lado. E esse texto, irmãos, nessa história nós aprendemos algumas verdades. A primeira verdade que nós aprendemos com esse texto
é que a nossa atitude diante das tempestades, uma vez que sabemos que Jesus é suficiente, que Jesus é maior do que qualquer vendaval que se levante contra nós, é que nós precisamos agir na contramão da forma como os discípulos naquele momento agiram. O verso 37 diz que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo d'água. Mas só no final do verso 38 é que os discípulos se despertaram para pedir socorro ao Senhor Jesus. A ideia que esse texto nos traz era que o barco, como que estivesse enchendo d'água, e eles, os discípulos, talvez por serem homens experientes no mar, estivessem tentando dar o seu jeito. Talvez ao passo que o barco ia enchendo d'água, um tentava ajeitar a vela. Talvez ao passo que o barco ia enchendo d'água, outro tentava aliviar a carga. Mas todo o esforço deles se mostrava inútil, porque por mais que eles se esforçassem, o barco continuava enchendo d'água. E você já percebeu que em muitos momentos na nossa vida nós agimos assim? Nós vamos percebendo as circunstâncias à nossa volta, nós vamos olhando para a nossa história, nós percebemos que o barco está enchendo d'água, mas aí nós queremos dar o nosso jeito. Nós começamos a querer encontrar a melhor resposta. Começamos a buscar, a partir das nossas habilidades, das nossas capacidades, aquilo que é a solução para os nossos problemas. Mas, na verdade, irmãos, o que soluciona os nossos problemas não é aquilo que sabemos ou que podemos fazer por nós, mas é o que Deus pode fazer em resposta ao nosso clamor. Lá em Mateus, no capítulo 14, nós encontramos uma outra experiência de tempestade que os discípulos experimentaram. Naquele texto de Mateus, no capítulo 14, Jesus ordenou que os discípulos atravessassem para o outro lado, mas Jesus não foi junto com eles. O texto diz que Jesus subiu ao monte para orar. E quando os discípulos estavam no meio do mar, uma grande tempestade se levantou. E eles começaram a remar, mas o texto diz que eles não saíam do lugar. Você já viveu momentos assim na sua vida? Onde você está fazendo o seu melhor, mas você não consegue sair do lugar porque o vento é contrário? O texto diz que entre 3 e 6 horas da manhã, na quarta vigília da noite, os discípulos veem um ser andando sobre as águas. Nós sabemos que era Jesus, mas os discípulos naquele momento não sabiam. Eles então ficaram apavorados. Quem não ficaria? O texto diz que eles pensaram que era um fantasma. Havia uma crendice, irmãos, naquele tempo, que em noite de tempestade, se vissem alguém andando sobre as águas, aquilo era sinal que a morte se aproximava. Eles não entenderam que era Jesus. E nós, muitas vezes, temos essa mesma dificuldade na nossa vida, de entendermos aquilo que Deus está fazendo. Às vezes, irmãos, aquilo que parece que é o fim, que tem cheiro de morte, na verdade é a aproximação da ação de Deus para escrever um novo capítulo, um novo momento na nossa vida e na nossa história. Jesus, nos diz o texto, vai se aproximando do barco e percebe o pavor, o pânico dos discípulos. Então ele diz: não tenham medo, sou eu. O apóstolo Pedro então diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá até aí. E Jesus disse: pode vir. O texto nos diz que Pedro então começa a andar sobre as águas. Mas num determinado momento, Pedro deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para as circunstâncias. E nesse exato momento ele começou a afundar. Ao afundar, ele clama: Senhor, socorre-me.
Irmãos, Pedro sabia nadar. Nós vemos isso lá num dos últimos capítulos do Evangelho de João. Jesus, já ressurreto, aparece na praia pela manhã. Os discípulos haviam ficado a noite inteira pescando e não haviam tido sucesso. Jesus então dá ordem para eles lançarem novamente a rede à direita do barco. E ao puxarem a rede, eles pescam 153 grandes peixes. O apóstolo João diz para Pedro: aquele é o Senhor. E nos diz o texto que Pedro, ao ouvir essa afirmação de João, pulou no mar e nadou ao encontro de Jesus. Mas naquele instante, quando ele começou a afundar, a melhor coisa que ele podia fazer era clamar ao Senhor. Eu não sei que vento está soprando contra a sua vida, mas de uma coisa eu sei: você precisa praticar aquela verdade que nós encontramos no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez você esteja correndo de um lado para o outro, falando com um, falando com o outro, está numa agitação. E enquanto você está nessa agitação, o seu barco está enchendo d'água, mas o Senhor está ao seu lado. O que só falta você fazer é clamar ao Senhor. Naquele momento em que Pedro clamou ao Senhor, Jesus, nos diz o texto, imediatamente levantou Pedro do mar e o colocou a salvo no barco. A segunda coisa, irmãos, que nós aprendemos com esse texto é que nos momentos de tempestade nós precisamos submeter aquilo que sentimos ao que sabemos, para que possamos experimentar a suficiência de Cristo. Não sei se já aconteceu com você. Você está com algum problema, precisa falar desse problema para alguma pessoa, e você começa a falar, começa a conversar com alguém, começa a abrir o seu coração, a compartilhar as suas dificuldades, mas no final, depois de você falar tudo, você pergunta para outra pessoa: o que é que você acha? E a pessoa diz: o quê? Você pode repetir mais uma vez? Como é triste, né, irmãos? Qual é o sentimento que vem ao nosso coração num momento desse? Parece que a pessoa não está nem aí, que a pessoa não está se importando conosco ou com o nosso problema. O texto diz que o barco estava balançando e Jesus estava dormindo. A sensação que os discípulos tinham era que Jesus não estava nem aí. O sentimento dos discípulos nesse sentido era tão forte que eles acordam Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? A angústia deles era tão grande, a dor era tão intensa, que o sentimento que invadia a mente e o coração deles, naquele instante, era que o Senhor não se importava. E se formos bem sinceros, irmãos, quantas vezes na nossa vida nós não temos esse mesmo pensamento? Imaginamos que Deus, que o Senhor Jesus, não se importa conosco. Eu ouvi há um tempo atrás alguém falando sobre duas expressões que Jesus falou na cruz. Num primeiro momento, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? O sentimento de Jesus era um sentimento de abandono. Mas num segundo momento, Jesus submeteu aquilo que ele sentia ao que ele sabia, quando disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que Jesus estava querendo dizer com isso é que ele sabia que o Senhor, Deus, estava tão perto dele que ele poderia entregar o seu espírito em suas mãos.
Por isso eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, Deus se importa com você. A sua vida é preciosa para Deus. Nunca duvide disso. Eu não tenho resposta para todas as situações que você está enfrentando. Na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, na sua vida profissional. Eu não tenho todas as respostas porque a cura ainda não chegou, porque a porta ainda não se abriu ou porque o justo sofre. Mas a semelhança do apóstolo Paulo no seu aprisionamento, uma coisa eu posso te dizer: eu sei em quem eu tenho crido. A semelhança de Jó, que tudo perdeu, eu posso te dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. A semelhança de Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha. Uma certeza eu tenho, que lá na fornalha o Senhor Jesus estará comigo e também estará com você. Eu não sei qual o sentimento que tem invadido o seu coração, mas submeta esse sentimento à convicção, à promessa de Jesus que disse que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto, irmãos, nos revela que aquilo que Jesus prometeu no final da história é o que vai se cumprir, porque Ele é fiel. O primeiro versículo que lemos nos mostra que Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E o último versículo que lemos nos mostra que realmente eles chegaram do outro lado. Enfrentaram tempestade? Sim, enfrentaram. Sentiram medo? Sim, sentiram. Se sentiram em algum momento abandonados? Em algum momento acharam que o barco iria virar? Que seriam tragados pelas ondas? Por certo que sim. Mas no final, o que se cumpriu foi aquilo que o Senhor dissera que iria acontecer. Eles chegaram do outro lado. Em nenhum momento o Senhor Jesus disse que eles não enfrentariam tempestades. Em nenhum momento o Senhor Jesus disse que eles não sentiriam medo. Em nenhum momento Jesus disse que a viagem seria tranquila. O que Jesus simplesmente disse foi: vamos para o outro lado. Irmãos, quando o Senhor disser para vocês: vamos para o outro lado, independente do que se levante, tenham a certeza que você chegará do outro lado, porque Jesus é fiel. Por certo, muitos de nós têm orado há um bom tempo pela salvação, pela conversão dos nossos familiares, dos nossos amigos. Mas muitas vezes nós dizemos: parece que quanto mais eu oro, mais as coisas ficam difíceis. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus não perdeu o controle da história. Ainda que a realidade caminhe para o lado e a promessa de Deus caminhe para o outro, continue crendo que aquilo que vai acontecer é aquilo que Deus, é aquilo que o Senhor Jesus prometeu. Os discípulos chegaram do outro lado. A mais fascinante experiência que um ser humano pode ter, a mais fantástica experiência que eu e você podemos ter, reside em navegarmos nos mares da vida com o Senhor ao nosso lado. Há muitos anos atrás eu conheci o pastor Rogério Scheidegger Maia. Ele fora pastor da primeira igreja batista de Maceió por 10 anos. Precisou se afastar porque foi acometido de um câncer muito agressivo. Numa das viagens que fiz do Japão a Maceió, ele já estava em tratamento. Fui visitá-lo. E enquanto conversávamos, eu o perguntei: como o senhor está, pastor?
E ele me disse: Rodrigo, eu estou me preparando para fazer a mais dura de todas as travessias, a mais dura de todas as viagens que alguém pode fazer. Disse ele: contemplar a finitude da vida humana não é fácil. Você olhar para sua família e não saber se vai estar presente no casamento do seu filho daqui a um mês. Não saber se vai ter a oportunidade de segurar o seu neto no colo. Não saber se vai ter a oportunidade de realizar esse, aquele ou aquele outro sonho. Então eu perguntei: como está o seu coração diante de tudo isso? E ele, com muito esforço, abriu um sorriso e respondeu: apesar de tudo isso, eu estou em paz, porque eu sei que quando o dono do mar viaja no barco conosco, a nossa chegada sempre será certa. Quando o dono do mar viaja no barco conosco, nós chegaremos do outro lado. Eu disse, meus irmãos, no início deste tempo de reflexão bíblica, que não nos foi dada a oportunidade ou a alternativa de não enfrentarmos tempestades. Você lembra o que Jesus disse no final do Sermão do Monte? Jesus falou sobre 2 homens, cada um deles construiu uma casa. Um construiu uma casa sobre a rocha, o outro construiu a casa sobre a areia. E Jesus disse que a chuva veio sobre ambas as casas, o vento soprou sobre ambas as casas, as enchentes vieram sobre ambas as casas, mas no final da história, uma ficou de pé e a outra caiu. E Jesus nos ensina, irmãos, que a diferença não está nas circunstâncias. O que deu para uma casa, deu também para outra. Mas a diferença está no alicerce. A diferença na minha vida e na sua vida, na nossa história, não está naquilo que é aparente, mas está no alicerce ao qual nós construímos a nossa vida. Se você quer ter um encontro com Jesus, para não ter mais problema, para não ter mais dificuldade, para ter uma vida mais tranquila, para não precisar atravessar por tempestades, quero lhe dizer que você está totalmente equivocado. A Bíblia é repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que enfrentaram dores, que enfrentaram tempestades. Aliás, a própria Bíblia nos diz que Jesus era homem de dores. Mas uma coisa é certa, irmãos: caminhar com Jesus nos dá um alicerce firme para que quando o vento soprar, quando as ondas vierem contra nós, quando as inundações se aproximarem, ainda que pareça que vai cair, a nossa vida, a nossa casa, permanecerá de pé. Porque Jesus é suficiente para acalmar a tempestade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a enfrentar esses tempos difíceis. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido e amado, te damos graças pela tua palavra, que é viva e eficaz, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pela meditação nesta manhã, que possamos guardar essa verdade no nosso coração, para que nos momentos de tempestade, de grande crise que nós temos enfrentado nestes dias, possamos lembrar que se o dono do mar estiver no barco conosco, a nossa chegada do outro lado é certa. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça e nos ajude neste tempo de tanta dificuldade. Que o teu amor, Pai, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, que a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo seja sobre nós e seja também sobre o restante da igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém.